seguir nesse assunto e, para isso, convidamos para conversar com vocês a professora de Política Internacional e Segurança na Universidade Federal de Santa Catarina, Daniele Aires. Professora, bom dia, muito obrigado pela entrevista. Bom dia, Rafael. Obrigado pelo convite. Professora, como é que a senhora avizinha os próximos passos? Israel diz que pretende responder ao Irã. O Irã diz que exerceu o seu direito à autodefesa e, para os iranianos, por enquanto, a conversa está encerrada. Nós estamos diante de um fato parecido com aquele anterior, quando houve o atentado que matou, inclusive, diplomatas iranianos em solo iraniano, quando o Irã responde e as coisas param por ali mesmo, ou dessa vez as coisas podem ficar mais graves? Então, dessa vez eu acho que nós temos características distintas do que nós assistimos em abril, a retaliação do Irã, né? Eu acho que são algumas coisas que nós teríamos que ter em mente para tentar fazer algum tipo de racionalidade do que será o futuro, breve futuro, em curto espaço de tempo, da reação a esses ataques. Acho que naquele momento, em abril, nós tínhamos um ataque direto a um líder da Guarda Revolucionária Iraniana, e, obviamente, um ataque ao próprio Irã, o que justifica algum tipo de retaliação, algum tipo de contraofensiva do Irã naquele momento, né? Dessa vez, nos ataques de ontem, não há nenhum tipo de ataque direto ao Irã. A morte do Nasrallah no Líbano, por mais que seja um aliado do Irã, não constitui de fato uma motivação para que o Irã ataque Israel. E aí, esse ataque que foi perpetrado ontem pode ser compreendido como um ato de guerra, um ataque à soberania do Estado de Israel, ao seu território, ao mesmo molde que Israel está fazendo, por exemplo, no Líbano, ou fez em Gaza, obviamente, respaldado pelos ataques terroristas que sofreu e com uma motivação de contraofensiva. Então, de fato, o que acontece é que esse pode ser considerado um ataque de guerra, e isso eleva de forma efetiva a tensão e o escalonamento da guerra na região. O que vai definir, de fato, como é que os próximos dias vão ocorrer é como a gente vai entender a resposta de Benjamin Netanyahu a esse ataque. Se ele abrir mais um flanco na conflitualidade que Israel está vivendo, ou seja, já tem uma frente de batalha ao sul em Gaza, uma frente de batalha ao norte na divisa com o Líbano, e ele abrir mais uma frente de batalha aí com o Irã, de alguma forma com ataques diretos de uma potência a outra, aí nós teremos um cenário de guerra generalizada na reunião, que costumou se chamar de uma guerra total do ponto de vista geográfico, e aí a tensão se eleva de forma efetiva e as consequências dessa elevação passam a ser cada vez mais difíceis de prever. Porque ontem nós vimos o ataque do Irã com algum grau de surpresa, causando uma insegurança grave, uma tensão grave ao território e à sociedade de Israel, né? E esse é só um tipo de ação pelo qual o Irã pode atacar Israel, que agora tem que dividir o seu esforço de guerra em 3 frentes. Então a ideia é que depende muito de como Benjamin Netanyahu vai retaliar. Se ele retaliar atacando o território do Irã, como a gente viu também em abril, mas com ataques pontuais, pode ser que o escalonamento caia. Você não tem uma escalada tão grande, mas você já tem uma tensão, obviamente, alta, mas não uma escalada do conflito direto bélico entre eles. Mas se os ataques de Benjamin Netanyahu forem mais agressivos e mais disseminados no território do Irã, o que a gente vai ver é talvez uma convulsão generalizada na região, sem muito controle de como a violência se dará a partir desse momento. Professora, tenho lido opiniões de alguns analistas dizendo que esses ataques do Irã a Israel nessas últimas horas foram ataques pontuais porque visaram bases militares, a própria inteligência de Israel, Mossad também. E por causa disso, como não houve um alvo de civis, instalações civis, não havia uma intenção de se fazer um ataque ostensivo ou extremamente grave a Israel, e que isso talvez possa resultar também em ataques pontuais por parte de Israel, que está prometendo essa retaliação ao Irã.
Eles têm dito, inclusive, que foi um ataque mesmo para acalmar o cenário interno, o cenário doméstico, que estava cobrando uma reação do próprio Irã em relação a esses ataques de Israel, agora concentrados no Líbano. Queria te ouvir sobre essas análises, se elas fazem sentido para você. Então, Lívia, ela faz sentido em algum grau, óbvio que os ataques foram pontuais. E é isso que se espera da guerra, que os ataques sejam as infraestruturas que promovem a guerra. Então, ou seja, os quartéis generais, as infraestruturas militares, e não a civis ou a infraestruturas civis, por mais que elas tenham ali algum tipo de possível conexão ou sofram como escudo humano de possíveis grupos paramilitares ou coisas do tipo, né? Então, quando a gente olha para esses ataques do Irã, e olha tanto os de ontem como os de abril, a gente vê que há uma certa previsibilidade de onde esse ataque vai ocorrer em território de Israel. E que a resposta de Israel em abril foi muito parecida com o que se espera que seja agora, uma resposta pontual em alguns lugares que sejam também infraestruturas militares. Mas o fato é que agora o momento político da guerra ele está modificado. O que aconteceu no Líbano, com a entrada de Israel no território do Líbano e também ataque a várias regiões do Líbano, pode fazer com que a compreensão do ataque que deve ser feito a Israel ao Irã seja distinta da que foi em abril e que não se bombardeie só de fato espaços militares ou alvos militares dentro dessa lógica. Vai depender muito de como Benjamin Netanyahu responder. É óbvio que Benjamin Netanyahu tem a consciência de que é muito mais fácil, com o poderio militar de Israel, fazer incursões e ataques no Líbano e em Gaza. Fazer incursões e ataques contra o Irã faria com que todo o esforço de guerra tivesse que ser muito maior e muito mais complexo, porque é um país que tem maneiras e possibilidades de retaliar Israel. O que faz, então, com que algumas análises que você falou façam algum sentido do ponto de vista do seu alvo. Agora, me parece que a gente já não tem mais muito, como no curto espaço de tempo, diminuir a tensão. A tensão da violência da guerra já está instalada na região. O fato é a maneira como a sociedade de Israel ontem se sentiu bastante insegura em relação às possibilidades de ataque. O que a gente pode tentar entender é se o fato da retaliação que vai vir de Israel será menor do ponto de vista do que se espera pela comunidade internacional, e isso então possa apaziguar de alguma maneira essa escalada da violência. Mas é uma incógnita, é muito difícil, porque a gente não tem tido um padrão nesse conflito. Se tivesse um padrão, seria mais fácil tentar fazer uma previsibilidade, mas os momentos vão sendo cada vez mais heterogêneos na construção da guerra na região, e aí fica mais complexo. Fabrício? Professora, bom dia, prazer falar com a senhora aqui no Jornal da Manhã. A gente pode dizer, certamente, que esse ataque do Irã, a julgar pela quantidade de vítimas, não houve vítimas, não fez muito estrago, digamos assim. Grande parte dos mísseis foi interceptada pelo sistema de defesa de Israel. Foi um ataque relativamente comedido. Você acredita que isso é por conta de um certo medo, um respeito ou uma incapacidade militar do Irã de conseguir superar essa defesa de Israel? Então, Fabrício, eu acho que é um cálculo muito efetivo do Irã em relação ao que tipo de conflito ele quer ter com Israel. Eu acho que não há, assim, digamos, medo nem incapacidade. Há uma ideia de que Israel é a potência militar mais poderosa da região e o Irã tem consciência disso. Mas o Irã também tem uma potencialidade militar de resistir e de causar danos ao território de Israel, mas ambos não querem uma guerra declarada e direta entre eles. Mas você fica com a pressão de sempre precisar retaliar quando se sentir ameaçado na sua própria existência e na sua própria segurança, como o Irã se sentiu a partir dos ataques que ocorreram no Líbano. O que me parece é que há uma consciência da guerra no território muito grande por parte tanto do exército do Irã como da Guarda Revolucionária do Irã, em relação a como atingir os alvos em Israel sem que se faça uma escalada da guerra ao ponto dela se tornar total e direta entre os dois estados.
Agora, isso é um cálculo sempre muito frágil, porque a gente nunca sabe como o outro que está sendo atacado entende a sua vulnerabilidade. Se a gente olhar para o que aconteceu ontem em Israel, não só a sociedade se sentiu muito mais vulnerável, como nós vimos também alguns tipos de ataques, como o que aconteceu em Java, com o tiroteio dentro da cidade, que é imprevisível, é muito difícil de prever e muito difícil de evitar. Então, ou seja, você tem um ataque e aí você começa a ter ações internas dentro do território que não são necessariamente planejadas com esse ataque, mas criam espaços para que possam ocorrer. Então, a convulsão que pode surgir desses ataques, mesmo que eles sejam impelidos, né, impedidos pelo Domo de Ferro, é o que cria um cenário de muita insegurança na sociedade de Israel e que, obviamente, alcança o objetivo do Irã. O que precisa entender agora é o que tipo de solução para que não haja mais insegurança ainda no território de Israel, vai encontrar o governo de Benjamin Netanyahu para retaliar o Irã. Queria agradecer a participação da professora de Política Internacional e Segurança na Universidade Federal de Santa Catarina, Daniele Aires. Muito obrigada pelas informações, pelas análises e até a próxima, professora. Bom dia. Muito bom dia, eu que agradeço. Continuação de um excelente jornal para vocês. Obrigada.